Neste vídeo eu vou revelar para você um dos principais vilões da crise financeira. Você talvez já tem ele e não sabe que ele é o vilão. Ou talvez você não tem e queira ter sem saber que ele pode ser um vilão. Por isso eu quero te convidar a, desde já, clicar e curtir. Curte aqui esse vídeo, comente, compartilha, porque isso aqui são poucas pessoas que dão atenção a este assunto, porque não sabem que este é o vilão da história, né? Sem mais delongas, eu me chamo Rafael Coelho, sou consultor financeiro e quero aqui abrir seus olhos para quando o assunto é o custo do carro. Quanto que custa manter um carro? Isso talvez você já parou para pensar, mas de uma forma superficial, né? Se eu for financiar, é a parcela do carro, mais a gasolina, o seguro, né? Mas não é só isso. E por as pessoas terem dificuldade de colocar isso em prática, né? Colocar ali na planilha, na ponta do lápis, elas não sabem quanto que isso representa no seu orçamento. E isso é proporcional, lógico, né? Do carro que você compra, o quanto você ganha, lógico que isso é proporcional. Mas como a gente sabe que a maioria das pessoas, conforme aumenta o padrão de vida, né? Ganham mais, aumenta o padrão de vida, então acaba se encontrando numa situação similar, independente se anda de carrão ou se anda de um carro popular, certo? Então, a ideia aqui nesse vídeo é te mostrar que o carro, ele é um dos principais vilões na hora de a gente fazer ali o orçamento e enxergar a crise financeira. E aí, quando você enxerga a crise financeira, você vai ver que ele é um dos vilões, ok? E que existem várias outras maneiras de andar de carro. Não estou falando que você vai ter que andar de pé, a pé. Não é isso. É o fato de você conhecer quanto que custa para manter o carro, ver se para você faz sentido comprar um carro ou você usufruir de outras maneiras. Porque você precisa, na verdade, não é ter um carro, você precisa, na verdade, de ter locomoção, um meio de locomoção. E o carro é um meio de locomoção, né, principal, ou que as pessoas gostariam de ter, em vez de ter que ficar andando de ônibus. Porém, não necessariamente você precisa comprar um carro. Hoje a gente encontra aí diversas outras opções, mas, claro, tem que ser olhado caso a caso. Tem que saber quanto que você ganha, quanto que custa para manter um carro, se você vai comprar um carro usado, se vai comprar um carro zero, se vai ser à vista, se vai ser financiado, se vai ser por um meio X ou Y, tudo isso tem que ser considerado. Então, aqui eu vou trazer alguns números, alguns fatos, que você reflita para a sua situação e veja o que faz mais sentido para você e te encorajo a levantar os números do carro que você já tem ou do carro que você almeja ter, certo? Lembrando que as pessoas muitas vezes esquecem de fazer a conta na troca do carro. Porque, um exemplo, vou considerar só a compra do carro, mas e a troca? Aí a troca muitas das vezes passa batido, porque ele foca só na compra. Mas o carro, por mais que você está comprando hoje, você já tem que saber quando que você pretende trocar de carro, para que você já se prepare para a troca, ok? Porque ele vai desvalorizar e você vai querer um carro melhor depois na troca. Você não vai querer um carro equivalente, ou igual ou inferior, não é assim? Então você precisa se preparar para a troca do carro, certo? Mas então vamos aqui compartilhar com vocês uma planilha onde a gente vai ter clareza desses números, vai facilitar demais aí na sua análise. Então aqui a gente está considerando, por exemplo, né, alguns números referente a um Onix Plus LTZ, né, 2022, ok? Mas aí depois você pode alterar esses números aqui, trazer os números da sua realidade. A gente está trazendo aqui esses números. Então aqui tem aqui já preenchido, né, o ano que nós estamos na gravação desse vídeo, 2022, a fabricação do veículo 2022 e a aquisição em 2022, porque é um carro zero. E aqui no Distrito Federal, esse carro custa R$92 mil. Considerando aqui financiamento desse carro, então uma pessoa deu uma entrada mínima ali necessária, no caso 27.600, e assumiu parcelas, né? Financiou por 3 anos, dando uma parcela de 3.129,50, ok?
o preço do carro hoje é 92 mil, o período, né, no caso aí, para troca de carro, né, é de 3 anos, por isso financiamento também de 3 anos, e após os 3 anos, a ideia é que você troque de carro, e aí esse carro hoje é 92 mil, e a ideia é que daqui a 3 anos compre um carro que hoje equivale a 119.600, certo? É aquela história, que pensando sempre em melhorar de carro. Por mais que vai ter inflação, vai ter essas coisas no período, mas vão trazer, na realidade de hoje, né, um carro nesse valor seria interessante para uma troca daqui a 3 anos, certo? A próxima aqui é colocado aqui o IPVA, aqui estamos considerando 3% do valor do veículo, e aqui também o seguro considerando 3%, lembrando que isso depende, né, da região que você mora. E depende de alguns outros fatores, no caso do seguro. Aqui temos também, já considerando a troca de óleo, revisões, pneus, revisões preventivas, manutenções preventivas, porque muitas vezes esse é um outro detalhe. As pessoas focam apenas em fazer manutenção quando o carro quebra, quando dá defeito, quando precisa realmente trocar porque não tem mais o que fazer. E aqui eu te encorajo, te incentivo a deixar de ter essa atitude, passar a ter fazer no seu carro uma manutenção preventiva, porque essa manutenção preventiva te traz maior segurança, maior economia e você não fica na mão, ok? Então aqui é considerando manutenções preventivas, quer seja que você vai fazer naquele ano ou nos próximos anos, certo? Então você já prepara um recurso sabendo que em algum momento você vai fazer uma manutenção preventiva e pode ser de um preço maior, um valor maior, certo? Aqui estamos considerando combustível, certo? Considerando aqui que a pessoa ande em 1.500 quilômetros por mês e que o carro faça 14 quilômetros por litro, que é normalmente a média que esse carro faz, ok? Temos aqui o valor de lavagem já incluso, né, considerando aí 2 lavagens, ou dependendo da região, isso aqui equivale a 1 lavagem no lava-jato. Considerando aqui também o emplacamento, certo? E o custo de oportunidade, quanto que valeria se eu pegasse esse valor e deixasse ele aplicado, quanto que isso renderia? Sendo bem aqui pessimista, vamos assim dizer, 0,6, ok? 0,6%. Se eu pegasse esse valor, ele me renderia isso. Mas não, estou pegando e aplicando aqui no carro, certo? E aqui temos o licenciamento. Então, vamos ao resultado. Quanto que isso tudo vai trazer uma realidade? Considerando a realidade que a gente citou na planilha anterior, temos aqui uma troca de carro, você precisa juntar mensalmente R$ 9.200, anualmente R$ 9.200, sendo que se fosse dividir por 12, seria equivalente a R$ 766,67, certo? Por mês, para que você já se preparar para trocar de carro daqui a 3 anos, pegando o carro num valor mais alto, certo? Aqui já considerando também o IPVA, a gente aqui considerou, né, o valor, né, previsto dividido por 12, R$ 230 por mês. Taxa de licenciamento, tudo trazendo ao valor mensal para que você consiga realmente considerar quanto custa por mês manter esse carro. O seguro, da mesma forma, manutenção, lembrando que a manutenção aqui é preventiva, não é que o carro vai dar defeito, mas é trabalhar aqui uma manutenção preventiva e até mesmo fazer uma reserva para futuras manutenções preventivas, porque talvez você não vai gastar de manutenção no carro zero R$ 150 por mês, de maneira nenhuma, mas você está se preparando, fazendo caixa para as manutenções preventivas, revisões e coisas do tipo, ok? A desvalorização aqui calculada, prevista para este veículo. Então, aqui a gente tem um cálculo que é feito para chegar numa média, numa previsão de desvalorização. Custo de oportunidade, se eu tivesse esse valor aplicado, isso iria me render mensalmente em torno de R$ 165,50. Mas eu apliquei, então isso é como se fosse um custo, né, para mim, porque poderia estar aplicado, mas não, eu preferi comprar o carro, então é considerado como um custo de oportunidade aqui. E temos aqui o valor da prestação de R$ 3.129, visto que foi dado uma entrada e o restante foi financiado. A lavagem mensal, a gasolina aqui e outros gastos também aqui previstos, ok? Então perceba que esse carro
que teoricamente as pessoas considerariam apenas a prestação e a gasolina, sairia ali somando só a prestação e a gasolina, sairia por 3.686, né? Percebe que olha quanto que vai para R$ 6.000. Por quê? Porque as pessoas não consideram os demais custos. Não considera que vai trocar de carro, não considera que vai ter o IPVA para pagar, não lembra que tem que se preparar para manutenção preventiva, né? Não lembra de separar ali o custo de oportunidade, a desvalorização e tantas outras coisas, percebe? Então, quando você olha para essa realidade, você vê que não é para qualquer um. Não basta você considerar apenas o valor da prestação do carro, percebe? Olha quanto que de fato custa esse carro, manter esse carro, se você decidir comprar ele financiado, ok? Então, cuidado, cuidado. Muitas pessoas se endividam, por isso que eu falo que ele é um dos principais vilões ali no seu orçamento, na sua crise financeira, ele é o vilão. Então, você precisa entender que para você não é interessante comprar um carro, talvez.